Vamos lá, meus amigos, vamos começar a nossa reunião. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e fizesse uma oração comigo agora. Senhor, abençoe esta reunião, abençoe as famílias do clube, os nossos desbravadores e nossos líderes. Esteja conosco, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Atenção, desbravadores, posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei servo de Deus e amigo de todo. Descansar posição. Ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Fica com Deus. São desbravadores, atenção para o voto à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador, crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar a posição. Olá, desbravadores! Prontos para as atividades do dia? É verdade que alguém pode morrer de rir? Rir com certeza é muito bom e certamente você já ouviu alguém dizendo fulano morreu de rir. Mas afinal, algo tão bom quanto rir pode realmente matar alguém? Que é isso, é risada? Não é não! A resposta é sim. Gargalhar requer um trabalho intenso do seu sistema respiratório. Por isso que algumas pessoas que sofrem com asma, por exemplo, acabam redobrando os cuidados nessa hora. A Universidade de Oxford chegou a desenvolver um estudo em que aponta que uma crise intensa de riso pode trazer riscos de desmaio, arritmia e até uma ruptura cardíaca. O caso mais famoso é do inglês Alex Mitchell, que morreu em 1975 enquanto assistia um programa de humor chamado The Goodies. Ao ver um dos personagens lutando com uma linguiça, ele teve 25 minutos de riso incontrolável e morreu por insuficiência cardíaca. Mas apesar disto, casos de pessoas que morrem de rir são muito raros. Esse tipo de morte se chama hilaridade fatal. Verso no lenço.
Coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. A Bíblia revela que existe algo pior do que morrer de rir, é o morrer triste. A tristeza é algo tão ruim que no céu ela não vai mais existir. Quem gosta de criticar as pessoas e reclamar de tudo tem uma grande chance de acabar sozinho e triste. Gente rancorosa não gosta de rir. Por isso, aceite mais as pessoas, conviva em grupo, não se isole, dê boas gargalhadas e se tiver de morrer, que seja de felicidade. E quando se sentir para baixo, procure seus amigos, de preferência aqueles mais palhaços. Deus vai usar eles para devolver teu sorriso. Aliás, fazer sorrir é um dom que só poderia vir de Deus. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então dê aquele like master avançado. O like master avançado é aquele que, além de curtir o vídeo, você também se inscreve e comenta. Ah, e compartilhe com seus amigos e clube. Eles com certeza vão curtir. Essa é a primeira parte da especialidade de biossegurança, que foi lançada na área de ciências de saúde. Nessa primeira parte vamos definir os termos aerosóis, agente de risco, biossegurança, material biológico, acidente químico ou biológico, incidente químico ou biológico, patogênico. Aerosóis é o nome dado a pequenas partículas de um líquido que estão em suspensão no ar na forma de um gás. Essa palavra é formada por aero, que significa ar, e sol, que remete a uma solução. Ou seja, aerosol é uma solução que está dispersa no ar. Agentes de risco são substâncias que, quando expostas no limite de tolerância, podem causar danos à saúde. Os agentes de risco biológicos são formados por fungos, parasitas, bactérias, vírus, entre outros. Biossegurança: cumprimento de procedimentos de segurança na manipulação de organismos geneticamente modificados, com a finalidade de proteger o ecossistema e preservar a saúde e a vida humana. Material biológico: sangue ou secreções podendo conter o agente de risco. Acidente químico ou biológico é a liberação não intencional de uma ou mais substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Incidente químico ou biológico. Incidente é uma situação imprevista que pode alterar o rumo dos acontecimentos. É algo secundário, um acontecimento ruim, mas que pode ser revertido sem causar grandes estragos. Patogênico é referente a patógeno, é algo que causa doenças. Um agente patogênico é um organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros, sempre que esteja em circunstâncias favoráveis. Vamos dar início à segunda parte da especialidade de biossegurança. Nessa segunda parte vamos ver o que são EPIs, para que eles servem, quais podem ser usados pelos profissionais de saúde, diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia, quais os principais cuidados que devem ser tomados em meio a uma epidemia ou pandemia, diferenciar isolamento e quarentena. EPI são equipamentos de proteção individual. São quaisquer meios ou dispositivos destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores de sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Os profissionais de saúde devem usar avental descartável, touca, luvas de segurança, máscaras respiratórias, óculos de segurança, sapatos de segurança. Surto acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica.
Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Epidemia. Se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam a doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos. E a epidemia a nível nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é considerada endêmica, ou seja, típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Os principais cuidados que devem ser tomados em meio a uma epidemia ou pandemia. Para se manter protegido, lave as mãos, use máscaras de proteção adequadamente, verifique sua temperatura regularmente. Evite grandes multidões. Nunca toque seu rosto com as mãos sujas. Se estiver com sintomas, use máscaras de proteção em lugares públicos ou quando for conversar com alguém. Ao tossir ou espirrar, use lenço de papel e, em seguida, jogue no lixo ou cubra a boca e o nariz utilizando o braço. Evite cumprimentos com abraços, apertos de mão e beijos. Evite visitas a entes queridos caso esteja gripado. Quarentena. Tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo ou determinado. A medida é adotada pelo prazo de até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário. É uma medida obrigatória, restritiva para o trânsito de pessoas, que busca diminuir a velocidade de transmissão. Isolamento. Serve para separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão. Neste caso, é usado o isolamento em ambiente domiciliar, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. O isolamento é feito no prazo de 14 dias, tempo em que o vírus leva para se manifestar no corpo, podendo ser estendido, dependendo do resultado dos exames laboratoriais. O isolamento não é obrigatório, não vai ter ninguém controlando as ações das pessoas. Essa é a terceira parte da especialidade de biossegurança. Vamos abordar os itens 6. Escolher duas doenças e falar sobre elas. Escolhi peste negra e gripe suína. Peste negra teria surgido na China em 1333, chegando na Europa em 1347. Matou em apenas 4 anos 25 milhões de pessoas, equivalente a quase 1/3 da população europeia da época. Atacou até mais ou menos 1353, mas ondas sucessivas continuaram atingindo a Europa de tempos em tempos até o século XVIII. Ainda existem casos isolados nos dias de hoje. Era transmitido através de picada de pulgas infectadas, contato com secreção de alguém infectado no período de expectoração, gotículas transportadas pelo ar, tecidos de animais infectados, fezes de pulgas, culturas de laboratório. Sintomas:
aparecimento de manchas negras pelo corpo, febre, cefaleia, enjoos, vômitos, convulsões, fadiga. O tratamento é feito com antibióticos e há necessidade de isolamento durante cerca de 6 dias. Os antibióticos de eleição são tetraciclinas, streptomicina e cloranfenicol. Deve-se tomar alguns cuidados, como evitar contato com roedores silvestres e suas pulgas, evitar contato com animais sinantrópicos que se adaptaram a viver junto ao homem, pois eles podem estar infestados por pulgas infectadas. O isolamento do infectado das demais pessoas. Gripe suína. Foi de abril de 2009 até agosto de 2010. 20 a 27% das populações analisadas em 2 dezenas de países foram infectadas. É transmitida pelo ar ou por contato direto com secreções de pacientes infectados. Apesar de ser chamada de gripe suína, o consumo de produtos de origem suína não transmitem a doença. Os sintomas são aparecimento repentino de febre, tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, irritação nos olhos, fluxo nasal. Além da prevenção com a vacina, o Ministério da Saúde recomendava o uso de antiviral, fosfato de oseltamivir, em todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave e na infecção por influenza nos pacientes com fatores de risco para complicações, independentemente da situação vacinal. A primeira ação do governo brasileiro foi a implantação de um sistema de barreira sanitária de influenza em todos os aeroportos e nas capitais brasileiras. Também havia um monitoramento diário da situação com a ajuda dos estados e municípios. A ação foi essencial para que o Ministério da Saúde tivesse um maior controle e orientava no desenvolvimento de outras medidas para combater a pandemia. Senhor, abençoe agora essas crianças e essas famílias. Abençoe agora todo o clube. Estamos finalizando. Que nós possamos semana que vem retornar, estudar agora um pouco mais sobre a saúde da nossa família e dos nossos semelhantes. Abençoe para que possamos cuidar do nosso corpo e da nossa casa, da nossa família. Esteja conosco, nos cura e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Morri!